Esta é uma situação sem precedentes. Vivo aqui desde criança e nunca vi nada parecido. Ninguém teria adivinhado que o nível da água poderia atingir níveis tão baixos. Itália. O rio Po é uma importante via navegável para todo o país. Cerca de 46% da população economicamente ativa vive na bacia hidrográfica e existem centrais hidroelétricas nos afluentes à esquerda. Os habitantes locais dedicam-se à pesca e à conquicultura. As águas do rio Po irrigam numerosos pastos e campos. Isto fornece alimentos para a população da região norte de Itália. Agora veja-se o rio Po no início do verão de 2022. A falta de chuva durante mais de 4 meses, uma redução de 70% na queda de neve nas zonas montanhosas de origem do rio, e um início precoce de ondas de calor fizeram com que o rio atingisse o seu nível mais baixo em 70 anos. O nível da água desceu 3 metros abaixo de zero. O caudal do rio foi reduzido em quase 6 vezes. O desassoreamento catastrófico do rio afetou também os 2 maiores lagos italianos Maggiore e Como. São enchidos com menos de 20% de água. Numa altura em que, devido ao calor anormal que atinge temperaturas superiores a 40 graus Celsius nas zonas do vale, a água é tão necessária para irrigar as culturas. Tenho 74 anos de idade. Nunca tinha sido tão baixo antes. Aqui na Ponte della Becca, nunca vi tantos bancos de areia. Vivo aqui desde criança e nunca vi nada como isto. A situação pode piorar ainda mais. Os animais podem morrer. A agricultura pode ser gravemente afetada. O rio já ficou sem água. Eu costumava ir pescar, mas agora só posso apanhar pedras. É uma situação sem precedentes. Tivemos um pico de baixa histórica em 2003, quando atingimos um nível de água de 5,05, mas que durou muito pouco tempo. Agora, no entanto, esta situação persiste há muito tempo. Há meses que não chove. E nos últimos dias vimos que as nossas bombas de água aqui na ilha de Pescara já não conseguem extrair água do rio Po porque, infelizmente, o nível da água no rio baixou drasticamente. Na história da nossa fábrica, que foi construída em 1930, há praticamente 90 anos, simplesmente nunca houve uma seca como esta. O higrômetro começa acima do leito do rio onde hoje se encontra o leito. Foi provavelmente instalado após a Segunda Guerra Mundial e não pode medir o baixo nível da água do Po hoje em dia, porque nessa altura provavelmente ninguém tinha ideia de que o nível da água pudesse atingir níveis tão baixos. Esta situação climática pode levar à escassez de água potável, à falta de alimentos e ao encerramento de centrais hidroelétricas, o que irá alterar muito dramaticamente as condições de vida das populações destas regiões. A Associação Coldiretti de Produtores Agrícolas informa que mais de 30% da produção agrícola do país e metade do seu gado estão em risco. Mais de 1/4 do país está ameaçado pela desertificação. A poluição e a secagem das fontes de água, a erosão e a degradação do solo têm tornado cada vez mais áreas impróprias para o cultivo de alimentos. As flutuações extremas de temperatura e as mudanças de estação também contribuíram. Geadas fortes, chuvas fortes ou seca prolongada levam à perda de colheitas em regiões inteiras. No entanto, estima-se que até 2050, o mundo precisará de mais 50% de alimentos para alimentar uma população esperada de 9 mil milhões de pessoas. Então, como poderemos alimentar tantas pessoas sob estas condições terríveis?
Mas tudo isto é apenas um precursor e a fase inicial das alterações climáticas. Os cataclismos são cada vez mais a causa da fome. Inundações, furacões, erupções vulcânicas estão a tornar mais do que apenas o solo inutilizável. Torna-se impossível viver nestas áreas. Estamos hoje tão interligados que é impossível resolver sozinhos os problemas globais. Mas juntos, unidos, podemos encontrar a única salvação para todos. Uma saída que não só nos permitirá a todos sobreviver no futuro, mas também construir um mundo diferente e uma sociedade diferente. Uma sociedade onde a vida humana será primordial e onde não permitiremos mais a fome, a pobreza ou as guerras. Uma sociedade criativa.